Galera, mas vamos lá. Vamos falar sobre experiências, né? Sim. A primeira experiência de vocês foi ter vindo pra cá. E assumir o ministério. Vocês já vieram de lá como pastores para assumir aqui ou foi algo que aconteceu depois que vocês estavam aqui? Essa história é engraçada, porque nós não somos pastores titulares, né? O pastor titular da nossa igreja, que é a Batista Nova Esperança, IBNE, fica ali próximo à Praça da Bíblia. O pastor titular lá é o pastor Daniel Alto. Daniel Alto. E a pastora Renata Lavreca. Conheço muito, ele até mandou um oi pra mim. Oi, meu filho, ele mandou mensagem, né? Aí eu falei, oi, meu pastor. Eles são os pastores titulares lá e são uma bênção, né? Vou chamar ele aqui. Tá ouvindo, né, pastor? Se eu tiver online ele aqui uns dias, você vai estar aqui com a gente, viu? Se liga. Eles são uma bênção, a gente ama muito eles. Eu cheguei antes na cidade, né? Porque eu comecei a vir e voltar naquele esquema de folga de campo, né? Uhum. Eu ficava 2 semanas aqui e passava um final de semana lá e tal. E aí, quando Sabe a coisa boa da Vale, né? Que ela te dá essa acessibilidade. Nossa, é bom, Vale mas vida. é ruim. Ficar longe da família não presta não, cara. É muito ruim. É muito Verdade. ruim. Mas aí eu comecei a vir mais cedo, aí eu visitei a igreja. E aí eu vi o pastor Daniel pregando e falei, opa, essa igreja é uma igreja bíblica. Dá pra ficar aqui. Não, ele é... O pastor Daniel é um homem de pesadão, Deus. Ele é pesadão, ele é... Não, pastor. Desculpa, é pesadão de Deus. Carregado. Ele tá ficando mais levinho também. Ele tá no Projeto Fitness. projeto Vida Nova. E aí eu conheci a igreja e logo já falei assim, é aqui e tal. E Deus abençoou, nós entramos. E aí eu cheguei na igreja e não falei que eu era pastor, que a gente era pastor. A gente foi ordenado lá no Rio, na igreja nossa de lá do Rio. A gente já era pastor e eu cheguei aqui, fiquei caladinho, fiquei na minha, falei, vou servir ao Senhor. A gente, viu? Não dá pra Coca-Cola toda hora, não. Continua. Chegou já aqui aí, o pastor não falou nada, pra ninguém. Quietinho, pra ninguém, ninguém sabia. E aí no meu Instagram, na bio, tem o link do meu YouTube, que eu vou colocando algumas pregações que eu faço lá. Não é um canal que eu mantenho, que eu alimento, assim. Mas eu jogo as pregações lá para ficar lá, um arquivo lá e tal. E aí eu esqueci disso, eu nem mexo na bio, eu mal mexo no Instagram. Aí um dia eu tô trabalhando, o pastor Daniel me adiciona. Eu vejo a mensagem lá, Daniel Alto te adicionou. Legal, tal, fui lá. Eu já seguia ele, né? Aí ele começou a me seguir. Aí, assim, uns 10 minutos depois, eu recebo um WhatsApp dele. Você conhece esse cara aqui? Aí ele deu um print de uma pregação minha no YouTube e me mandou. Aí eu falei, você descobriu, né? Aí ele falou, rapaz, mas como é que você chega e não fala nada? Eu falei, não, pastor, vamos dar tempo ao tempo, devagarinho, as coisas vão acontecendo. E aí, assim, no domingo seguinte, ele já estava lá no púlpito da igreja falando. Bora voltar. Não, porque nós temos um casal de pastor aqui, o pastor Rafael, a pastora Renata. Eu falei, meu Deus. Mas a gente chegou, por mais que a gente, né, não tivesse né, falando nada, mas a gente sempre teve esse coração de servo, né? Então a gente já chegou disponível, a gente já entrou para fazer o curso de membresia. O pastor precisava, né, naquele momento ali de casas para que ia voltar às células, que foi logo depois da pandemia. Então a gente, é lógico que a gente não ia ser líder de célula, mas a gente se dispôs, né, a ser anfitrião, que é receber a célula na casa. Então, vocês assim, estão levando a arca para dentro de casa, só nem isso, a gente sabe como quer ser abençoado. A gente casou. Então foi devagarzinho, né? E hoje a gente tá ali na parceria com eles ali como, né, ajudadores, e a gente tem acompanhado muitas vidas e talvez essa seja uma das minhas maiores alegrias, é ter acesso ao coração, principalmente das mulheres. Você sabe que será olhando para dentro agora, assim, esse é o seu principal chamado? Com certeza. Com certeza. Se soubesse disso antes, teria vindo antes ou não teria feito de novo ou teria mudado? Na verdade, o que eu acho assim, geograficamente, assim, é meu ponto de vista, não importa, né? Importa não o que eu faço, mas quem eu estou me tornando. Então, uma das principais lições que a gente aprendeu morando no Rio, pelo menos eu, naquele tempo até de pandemia, é o seguinte: para você ser um ministro do Evangelho, basta você abrir a boca, né? Você pode ser no sinal, você pode ser no trânsito, na escola, na sua família.
Então, assim, você ter o reconhecimento da igreja é algo legal, né? A gente fica alegre e tudo. Mas, na verdade, você cumpriu um chamado de Deus que independe do seu lugar, né? Você sabe o seu lugar, você sabe para que você nasceu, você sabe o seu propósito, né? Eu já estava até conversando com umas meninas sobre isso, até na questão da terapia, e que às vezes a gente passa, principalmente assim no âmbito da igreja, as pessoas ficam, ai, qual que é meu chamado, qual que é meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Mas tem uma passagem clara que quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem que ele é, e Pedro vira para ele e fala assim, ó, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E naquele momento, Jesus vira para ele, troca o nome de Pedro e coloca o propósito dele. Então, eu penso sobre isso, né? Se você tem dedicado sua vida a conhecer, a buscar ao Senhor, com certeza ele vai te reafirmar sua identidade de filho, né? Que você agora é participante do reino do céu. E mais, ele vai dizer o porquê que você está aqui. Então, é isso, né? Então, na minha, assim, Canaã foi um presente pra gente. Mas a gente já está vivendo nosso propósito desde sempre.